É possível nós fazermos algumas modificações nas preferências do Silhouette Studio para que facilite o manuseio do software. Eu vou passar para vocês quais as preferências que eu faço uso. Isso não é uma regra, pode ser que a preferência que seja de minha preferência não seja uma configuração que seja do seu agrado. Nesses anos em que eu utilizei o software, eu percebi uma configuração que facilitava na hora de fazer um desenho ou que facilitava na hora de eu visualizar o meu software, e são essas preferências que eu vou passar para vocês. Se no decorrer do curso você vê que uma preferência não é tão boa para você quanto é para mim, você pode mudar sem problema. As preferências a gente acessa clicando nessa roldanazinha no canto inferior esquerdo do Silhouette Studio. A primeira aba que vai aparecer marcadinha, tá vendo em azulzinho, é essa aba geral. Na aba geral, uma das coisas que a gente pode mudar, por exemplo, é o idioma. Em default já apareceu o idioma em português. Caso o seu Silhouette Studio não esteja em português e você queira mudar, basta você clicar nessa setinha e escolher o idioma português. Ah, Nilmara, eu falo espanhol, eu quero utilizar o idioma espanhol. Use espanhol. Ah, Nilmara, eu falo japonês. Coloca japonês. Escolha o idioma de acordo aí com a sua língua. O meu já está em português, vou deixar em português. Uma das preferências que eu sempre mudo, eu me adaptei, é com relação à unidade de medida. Eu acostumei ao longo da minha vida a utilizar a unidade de medida centímetros. Então eu vou mudar para centímetros. Nilmar, eu não gosto de centímetro, eu gosto de milímetro. Nilmar, não gosto de milímetro, eu gosto de metro. Escolha a unidade de medida do seu agrado. Isso aqui não é regra. Não importa, né, dizerem para você que o certo é usar milímetro, o certo é usar metro. Não, o certo é usar o que você está mais familiarizado, tá? Então eu vou deixar aqui em centímetros. Assim que eu der um OK, as ferramentas que utilizam unidade de medida centímetros vão mudar para centímetros, né? Por exemplo, a ferramenta dimensionar, que se eu tivesse aqui um desenho selecionado, agora ela está mostrando em centímetros, tá? 8,76 centímetros. Se tivesse unidade de medida nas preferências milímetro, apareceria aqui para vocês 87,6 milímetros, tá? Ó, vou mudar aqui novamente em milímetros para vocês verem a diferença. Ó, aqui mudou também para 87,6 milímetros e aqui também mudou para 87,6. É uma questão de gosto. Como eu, Nilmar, estou acostumada a trabalhar em centímetros, eu vou deixar em centímetros. Uma outra preferência que eu mudo fica dentro de padrões. No Silhouette Studio V4, agora nós temos painéis mostrando as configurações das ferramentas. Como padrão, ele vem como modo de painel flexível. Existe também o modo de painel único e de múltiplos painéis. Eu, Nilmara, amei, gostei, adorei o modo de painel flexível, tá? Em modo de painel flexível, como que funciona? Assim que eu clico no ícone correspondente à ferramenta, ele vai aparecer o painel dessa ferramenta e se por um acaso eu clicar em outra ferramenta, ele substitui o painel da ferramenta pelo da ferramenta escolhida. Agora, a partir do momento que eu tiro esse painel dessa localização deles, como que eu faço para tirar esse painel dessa localização? Coloco o mouse em cima do título, em azulzinho, em verdinho, vai aparecer uma mãozinha, eu clico e arrasto para uma outra região. Se eu clicar em uma nova ferramenta, no ícone de uma nova ferramenta, aquele painel ele não muda, ele continua ali e vai abrir um novo painel, tá? Ó. E se eu mudar, né, esse aqui vai mudar, se eu mudar da ferramenta, esse muda. Mas o que eu arrastei para uma outra região, ele vai manter lá, tá? Em um outro tipo de modo de painel, por exemplo, no modo de painel único, não importa a ferramenta que eu escolher ou se eu arrastei esse meu painel para um outro lado. Se eu mudar a ferramenta, aquele painel ele vai sumir, vai fechar e vai substituir. É um painel único. Eu só vou ter um painel, sempre aberto, tá? E no outro tipo de painel, no modo de painel múltiplos, independente de eu clicar e arrastar para uma outra região ou mantê-lo no local desejado, se eu escolher mais de uma ferramenta, ele vai abrir um novo painel.
Nesse modo de painel, você corre o risco de ter 344 mil painéis abertos e aí dificultar o manuseio do software ou se confundir, principalmente se você é iniciante no programa, tá? Então, a minha dica é, em padrões, deixar como modo de painel flexível. Aproveitando que eu estou falando aqui de painéis, vou dar mais uma dica de como utilizá-los, tá? Como eu disse, nesse modo de painel flexível, clicando nos ícones, ele substitui a ferramenta, mas se eu clico no título e arrasto para uma outra região, eu abro um novo painel. Nos painéis, vocês vão notar que existem uma setinhazinha simples, sozinha, e um xizinho do outro lado, tá? Todos os painéis únicos, que estão sozinhos, aparece uma setinha dessa e um xizinho, ó, uma setinha dessa e um xizinho, independente da ferramenta aberta. Se eu clico nessa setinha, ele recolhe esse painel, tá vendo que fica mais organizadinho? Ah, não quero ver a ferramenta, eu clico na setinha para recolher. Quero ver a ferramenta, clico novamente na setinha para abrir. E se eu clico no X, ele vai fechar esse meu painel. Cliquei no X, fechou. Cliquei no X, fechou. Tudo bem? Há uma outra forma de configurar, de organizar esses painéis. De que forma eu faço isso? Eu quero que tanto a ferramenta estilo de linha, como a ferramenta preencher, como a ferramenta estilo de texto fique aberto. Então, como que eu faço isso? Eu clico também nessa ferramenta preencher e arrasto para uma outra região, certo? Ó, tenho agora 2 painéis e vou abrir um terceiro. 3 painéis abertos. Mas eu quero que fique mais organizado, tá muito desorganizado isso. Eu posso pegar esse segundo painel e arrastar em direção ao primeiro, ó. Tá vendo que ele grudou? Ó, grudou, como se fosse um imãzinho. Agora formou um grupo de painéis. Note que além dessas setinhas sozinhas, agora tem uma mega seta dupla lá no topo. O que significa essa mega seta dupla lá no topo? Se eu clico nela, ela vai recolher todos os painéis pertencentes a este grupo de painéis. Se eu clico na sozinha, recolhe apenas o painel correspondente a ela. Se eu clico na dupla, ele vai recolher todos os painéis. Posso colocar mais um painel aqui junto, Nilmara? Posso, eu vou colocar um terceiro painel aqui. Agora eu tenho 3 painéis. Clico no sozinho, recolhe apenas um. Clico na dupla, recolhe todos os painéis. A mesma coisa acontece com esse X. Se eu clico no Xzinho sozinho, ele vai fechar apenas um painel. Se eu clico no Mega X lá no topo, ele vai fechar todos os meus painéis. A próxima preferência que a gente vai ver é com relação à cor do tema. Dá para mudar tanto dentro do painel preferências, como também dá para mudar clicando neste íconezinho aqui de reciclado, tá? E daí você muda para o tema branco, cinza ou mais escuro. Eu gosto desse médio aqui, tá? Dessa tonalidade. Super curti, adorei. Ele tem aí um contraste e não é tão escuro. Eu não me adaptei, nem em outros programas que utilizam esse tema mais escuro eu não me adaptei, mas tem gente que gosta, tá? Vi aí qual dos 2 temas mais te agradam. Eu gosto deste aqui. Dentro das preferências, a gente também consegue mudar o tema dentro da aba Mostrar, tá? Aqui em tema você também consegue mudar branco, cinza ou escuro. E além de você escolher um tema, por exemplo, você escolheu o escuro. E essa área morta, essa área aqui externa, ela também é escura. Dentro das preferências, eu consigo ter o tema escuro, mas a cor do plano de fundo ser branca. Tá? Você pode fazer isso. Eu não gosto, tá, gente? Eu gosto dessa aqui, tá? E com a cor de plano de fundo cinza. Já me acostumei, gosto, deixo dessa forma. Mas é uma preferência e você escolhe qual você mais gosta. Dentro dessa mostrar também tem uma outra coisinha que eu vou mudar. Não quer dizer que eu prefira dessa forma, mas eu me acostumei porque eu utilizo um monitor grande e também porque eu quero que vocês vejam bem o meu Silhouette Studio no decorrer do curso, que é a opção extensão de botão. Eu vou deixar ele no máximo, tá? Ó, você vai ver que vai ficar bem grandão, tá vendo? Os meus botõezinhos cresceram, ficaram grandes. Como meu monitor é grande, fica bom. Agora, se o seu monitor é pequeno, usar esses botões muito grandes podem aí atrapalhar na hora de você utilizar o software. Uma outra configuração aí das preferências, uma outra preferência é dentro do menu Ferramentas. Dentro de após criar uma forma e dentro de após desenhar a mão livre, eu gosto que fique marcada a opção escolha a seleção. O que que isso significa? Significa que quando eu crio um desenho, na opção de fábrica, peguei aqui a ferramenta de desenhar forma. Note que ao pegar essa ferramenta,
a minha setinha mudou para uma cruz. E se eu clicar e arrastar, eu crio a forma referente ao desenho que eu escolhi, tá? Se fosse um círculo, ele iria criar círculos. Note que, a partir do momento que eu criei um círculo, a minha ferramenta continuou marcada. Tá vendo o círculo ali selecionado ainda? E tá vendo a minha cruzinha ainda marcada? Isso significa que eu continuo desenhando círculos. Ah, eu quero selecionar o círculo. Aí eu tento selecionar o círculo. Não consigo, porque continua com a ferramenta. Então, você que está começando, pode vir a ter um pouco de dificuldade com essa preferência. Se você tiver com essa preferência, você terá que, após desenhar a sua forma, você pega a ferramenta seleção para depois selecionar o desenho, seja clicando sobre um ou clicando e arrastando de forma a selecionar todos. Agora, se eu mudo a minha preferência de após criar uma forma e após desenhar a mão livre também, tá, gente? Essas duas opções. Se eu mudo para escolha a seleção, esse meu problema ele acaba. Porque a partir do momento que eu crio uma forma, automaticamente ele já muda a ferramenta de desenhar forma para essa ferramenta seleção. Tá vendo? Ó, criei, ó, fica olhando ali o ícone, ó. Tá vendo que mudou? Automaticamente mudou de desenhar retângulo para a ferramenta selecionar. Quem está começando, isso aí é uma mão na roda, tá? Eu pedi para vocês mudarem as preferências tanto de desenhar formas básicas como essas de desenho, beleza? Vamos voltar nas nossas preferências e quero mostrar para vocês uma outra preferência que pode ser que vocês prefiram uma outra forma ou da forma que eu goste, que é ferramentas de seleção, ao selecionar e arrastar. Como fábrica, agora vem marcada a opção selecionar formas anexas à caixa de arraste. O que isso significa? Significa que se eu tenho aqui vários desenhos, vários desenhos, se eu quiser selecionar todos juntos, eu clico e arrasto, ó, tá vendo? Clico do lado de fora e arrasto. Só de pegar a pontinha do desenho, ele já seleciona o desenho. Ó. Só de pegar a pontinha, ele já seleciona. Tá vendo? Isso significa que eu estou selecionando as formas anexas à janela de arraste. Agora, se eu deixo marcada a opção inclusas à caixa de arraste, não vai adiantar apenas eu pegar um pedacinho do desenho. Cliquei e arrastei, não adianta pegar apenas um pedacinho. Eu preciso contornar todo o meu desenho para selecionar. Eu prefiro a opção selecionar formas anexas. Eu acho que facilita. É uma questão de gosto. Escolha qual você mais gosta. Tá bom? Aí, Mara, agora tem um negócio. Você falou das preferências, eu fiquei futucando as preferências, futuquei, já nem sei o que eu mexi e acho que eu fiz besteira. Dentro da opção avançadas existe aqui restaurar padrões de fábrica. Se eu marcar a opção restaurar padrões de fábrica, todas as modificações que você já fez no Silhouette Studio se perderão e voltarão para as preferências e configurações de fábrica, para os padrões de fábrica. Se eu clicar nessa opção, eu vou clicar. Ele vai me dar uma janelinha, ó. Essa opção zerar irá apagar permanentemente todas as configurações de condição e preferências, revertendo-as para as configurações de fábrica. Você gostaria de continuar? Sim, eu gostaria de continuar. Pronto. Espera um pouquinho. E todas as minhas configurações que eu fiz voltaram. Tá vendo? Os meus ícones que estavam grandões agora estão pequenininhos. A minha unidade de medida agora provavelmente também estará em milímetros, tá vendo? E a minha preferência de selecionar, ó, lembra? Voltou a ser a que veio de fábrica, que é continuar a desenhar formas sem mudar automaticamente para a ferramenta selecionar. Tá? Então, mas fica aí, né, uma sugestão. Caso você mude sem perceber, sem querer algumas configurações, dentro de avançados, restaurar padrões de fábrica vai voltar às configurações originais de fábrica.